Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula gratuita, tá? Gratuita aí pra você no YouTube, você que vai prestar o concurso da Guarda Civil Municipal de Cascavel daqui a alguns dias, né? Eu sei que a ansiedade já bateu nos senhores, tá? Por isso que a Implacável Concurso, de forma gratuita, eu trouxe pra vocês aqui essa reta final, tá? Eu trouxe para vocês aqui os principais pontos, principalmente aqui do direito penal, processual penal, para explicar para vocês mais ou menos como que a banca FAFIPA deve se comportar nessa prova da Guarda Municipal. Então deu quase 3 mil inscritos nesse concurso. Eu vejo aí que não é uma quantidade vultuosa de candidatos, tá? Então você tem muita chance de passar nesse concurso. Contudo, senhores, uma questão vai fazer diferença, eu tenho certeza, e conhecendo um pouquinho da banca dos senhores, é uma banca um pouco aí polêmica, tá? Uma banca um pouco polêmica, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos tirar de letra, beleza? Então eu vou passar para vocês aqui alguns pontos do seu edital e para vocês ficarem bem tranquilos, beleza? Então vem comigo na tela sem mais delongas. Bora lá, GM Cascavel. Vou falar para vocês principalmente aqui, tá? Do Código Penal. Do artigo 121 até o 329. Em especial, crimes contra a pessoa, patrimônio e administração pública. Eu creio que a banca vai se comportar principalmente nesses artigos, tá? E principalmente também não sobre os conceitos e sim sobre as suas particularidades. E o Código de Processo Penal, para vocês, só o artigo 301. Molezinha também, beleza? Vamos lá. Crimes contra a pessoa. Deixa eu só aumentar aqui. Tá ótimo. Crimes contra a pessoa. Então, homicídio simples vai começar lá no artigo 121, que é o que está no seu edital. Muito provavelmente eles não perguntem, tá? Ah, o que é homicídio simples? Não vai perguntar, tá? Principalmente sobre as qualificadoras. As qualificadoras do crime de homicídio. E principalmente também causa de diminuição de pena. Então nós temos o crime qualificado, principalmente no caso do feminicídio, tá bom? Isso aí a FAFIPA ama perguntar, por isso que eu trouxe para vocês nesse material. E também as causas de diminuição de pena, que aqui trata sobre homicídio privilegiado, tá bom? Então, trata-se de homicídio privilegiado, lá no parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode, não deve, tá bom? Ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Obviamente, quem irá decidir isso é o juiz, beleza? Então, ele pode... A banca pode trocar essa palavra para deve. Então, muito cuidado com a leitura, tá bom? Então, o agente lá, ele cometeu um crime de homicídio. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha. Não logo após, porque poderia estar em posse de excludente de ilicitude. Mas após 2, 3 dias, após um mês, um ano, tá bom? Então, ele pode ter uma causa de diminuição de pena e não de excludente de ilicitude, belezinha? Então muito cuidado quanto a isso, que a banca vai querer confundir vocês com excludente de ilicitude e causa de diminuição de pena. Aqui, em que pese ele tenha cometido o homicídio, foi por injusta provocação da vítima ou motivo relevante valor social ou moral. E também violenta emoção. Essas palavrinhas com certeza estarão aí na sua questão, beleza? Bora lá. Essa aula vai ser rápida porque vai ser direto ao ponto, beleza? Uma questãozinha aqui de 2022, tá bom? Consuplan, Guarda Municipal de Irauçuba, lá no Ceará. Sobre as causas de diminuição de pena do homicídio simples, assinale a alternativa correta. A. Se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena conforme parâmetros fixados no Código Penal. B. Se o homicídio é cometido mediante promessa de recompensa, é possível ao juiz aplicar a redução de pena, uma vez se o agente, ao cometer tal delito, estava imbuído por sentimentos nobres de buscar melhoria à sua condição de vida. C. Os homicídios cometidos por motivos fúteis estão listados no Código Penal como causa que ensejam redução de pena. D. Os homicídios cometidos com emprego de veneno, fogo explosivo, por não serem considerados meios cruéis, podem ensejar redução
de pena. Questão, depois dessa explicação, questão muito fácil, né? Questão de gabarito A. Porque aqui ele colocou na B, estavam imbuídos por sentimentos nobres em busca de melhoria, tá? Mas ele falou promessa de recompensa. Obviamente, eu não vou ter uma causa de diminuição. Homicídio por motivo fútil ou emprego de veneno. São formas qualificadas e não causa de diminuição. Então, se a pergunta vier nesse sentido, senhores, ele vai querer misturar causa de diminuição com qualificadoras, tá bom? Então, causa de diminuição é somente aquele pai que vai matar lá o estuprador da filha. O marido, muito provavelmente, né, chega lá após injusta provocação da vítima, flagra, né, a companheira lá, enfim, pode ser que seja aplicado, pode, tá bom? Não deve, porque eu já vi acontecer muito de ser, principalmente em feminicídio, ser afastado a causa de diminuição de pena e ter a qualificadora do feminicídio. Beleza? Principalmente homicídios cometidos contra a mulher, nesse contexto, esse último contexto que eu falei para vocês, sempre a tese de defesa da vítima é homicídio privilegiado. Tá? A tese de defesa do executor. E a tese do Ministério Público sempre vai ser feminicídio. Vocês verificaram? Um vai falar, olha, foi injusta a provocação da vítima. O outro vai falar, não foi injusta a provocação da vítima. Um vai adotar a tese do feminicídio, que é uma causa qualificadora, e a outra vai tentar, né, adotar a tese de injusta provocação da vítima. Ficou bem claro para vocês? Não que necessariamente, cometeu o crime porque a mulher traiu. Necessariamente será diminuição de pena. De longe não é essa opção, tá? De longe não é essa opção. Vai ser analisado o caso concreto, belezinha? Homicídio qualificado. Acabei de explicar para vocês. Mediante paga promessa, motivo fútil, emprego de veneno, traição emboscada, assegurar a execução e a impunidade ou vantagem de outro crime, são todas qualificadoras. Eu trouxe para vocês, principalmente casos de diminuição e as qualificadoras, porque a banca, principalmente a banca dos senhores, gostam de fazer essa inversão. Então, muito cuidado para não cair. É uma pegadinha muito simples e você, aluno da Implacável, não pode cair nessa pegadinha, beleza? Feminicídio, eu bato bastante nessa tecla porque a banca dos senhores gostam de cobrar feminicídio, gosta de cobrar violência doméstica, então muito cuidado quanto a isso, beleza? É um tema muito recorrente nas provas de guarda municipal, por isso que eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Feminicídio contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Muito provavelmente irá realmente estar aí na sua questão razões da condição do sexo feminino. Aí sim eu tô diante de um feminicídio, beleza? Parágrafo 2º, considera-se as razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Tema muito recorrente, por isso que eu trouxe para vocês, né, nesse aulão geral, beleza? Contra autoridade ou agente descrito lá no 142 e 144, integrantes do sistema prisional. Não é feminicídio mais, tá? Só para contextualizar, tá? Sistema prisional de força nacional e segurança pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Será aí homicídio qualificado. Com emprego de arma de uso restrito ou proibido ou contra menor de 14 anos. Por que eu trouxe para vocês aqui também? Porque é novo, tá bom? É novo, tá? A banca gosta de perguntar coisas novas, tá bom? Então, se o homicídio for contra agente de segurança, será sempre na modalidade, nessas circunstâncias aqui, modalidade qualificada. E também com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou contra menores de 14 anos. Questãozinha bacana aqui. Bora lá comigo na tela, que eu gosto de fazer questão, porque é isso que você vai fazer na hora da prova, beleza? Bora lá. Fátima é investigadora de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, Goiás, encarregada de apurar determinado fato de homicídio ocorrido na periferia da cidade.
Segundo o relato, um homem de meia idade, atuante como agiota, matou uma mulher em razão do não pagamento de dívida vencida. Fátima recomenda então que a autoridade policial promova a representação judicial pela prisão preventiva do agiota por ele ter cometido crime hediondo, qual seja feminicídio. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. O delito é de feminicídio por envolver violência doméstica e familiar. Fátima se equivoca, pois o fato não é delito contra a vida, mas contra o patrimônio, caracterizando como latrocínio. O crime de homicídio qualificado em função do gênero feminino está configurado na investigação promovida por Fátima em razão da discriminação da condição de mulher praticado pelo agiota. D. O feminicídio não é considerado crime hediondo e, portanto, incabível a representação pela prisão preventiva. E. Fátima poderia ter classificado o fato como homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, mas não feminicídio, uma vez que a condição de gênero não motivou o ato do agiota. Gabarito dessa questão, obviamente, que E. Eco. Porque, senhores, nem todo homicídio praticado contra a mulher será feminicídio. Porque eu trago isso para vocês. Muito cuidado, a banca vai querer confundir os senhores, tá? Neste caso, tem que ficar estritamente demonstrado que for em razão e consequência, tá, do gênero feminino, ou no caso, por exemplo, de uma violência doméstica. Nesse caso, ficou caracterizado que for em razão do não pagamento de dívida vencida. Neste caso, assim como bem trouxe a questão E, ela poderia ter qualificado como homicídio por motivo fútil ou torpe, mas não feminicídio, tá? Então, coloca na cabecinha dos senhores, nem todo homicídio praticado contra a mulher será feminicídio, beleza? Porque às vezes o candidato só se atenta, pô, é um homicídio praticado contra a mulher, então será feminicídio. Tal qual como agressão contra a mulher. Nem toda agressão contra a mulher será abarcado pela Maria da Penha. Tem que obedecer requisitos, belezinha? Então, questão E. Homicídio culposo. Mesma coisa lá dos homicídios qualificados, beleza? Homicídio culposo, na hipótese de culposo. Quando é culposo, Ramos? Quando eu não quero, quando eu não quero ou quando eu não assumo o risco, né? Porque eu posso ter um dolo eventual. Aqui eu deixo de ter alguns aspectos de cuidados objetivos. Nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui nós estamos diante, do perdão judicial. Mas o perdão judicial é somente no homicídio culposo. Nunca no homicídio doloso. É isso que a banca vai querer confundir os senhores, tá? O perdão judicial será no homicídio culposo. Por imperícia, tá? Negligência. Aí sim eu tenho o homicídio culposo. Então, na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Ele vai colocar, na hipótese do homicídio doloso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Não, somente no homicídio culposo, quando você faz sem a intenção. Lembre-se, por exemplo, do caso Nardone, tá bom? No caso Nardone lá, ele quis jogar a criança lá do apartamento. Ele quis. Ele pode falar, nossa, eu me arrependi. Nossa, era minha filha. Não, não pode alegar porque ali ficou caracterizado homicídio doloso, beleza? Agora, se ficar na negligência, imprudência ou imperícia, vamos supor, a mãe não tomou cuidado, dever de cuidado objetivo, deu a ré e passou por cima da criança, correto? Vocês analisariam como homicídio doloso ou culposo? Ali, né, ela foi negligente, ela deveria ter observado ali ao redor para verificar que a filha dela não estava atrás do carro.
matou a criança. Que penalidade que eu vou dar para essa mãe ou para esse pai que para ele não fazer mais aquilo ali? Que a finalidade da pena é isso, né? Ele não voltar a transgredir. Qual a penalidade que eu vou dar para ele? Pô, aqui ó, atingiu o próprio agente de forma tão grave. Independentemente de qual pena que eu vou dar para esse pai ou para essa mãe, nada vai deixar de ser tão grave com o resultado. Beleza? Então, neste caso, o juiz pode também, poderá e não deverá, poderá deixar de aplicar essa pena. Beleza? Porque qualquer pena que eu der para esse pai e para essa mãe será infrutífera. Não vai surtir efeito, né? Não vai surtir efeito na prática. O cara tanto faz ele puxar 10 anos, 15 anos, 20 anos de cadeia, pô, ele acabou de perder o filho dele, né? Mas nos casos culposos, nos casos dolosos, quando eu assumo o risco ou que eu quero aquele resultado naturalístico, aí não tem a hipótese de perdão judicial, belezinha? Então, isso caracterizado dentro do homicídio culposo, que pode vir a perguntar sobre o perdão judicial, belezinha? Parágrafo 7º, a pena do feminicídio, ó, mais uma vez o feminicídio aqui, é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação. Ele gosta aqui, principalmente a Fafipa, ela gosta de brincar com os meses, beleza? Durante a gestação ou nos 3 meses posterior ao parto. Então, se o homicídio foi praticado durante o parto, durante a gestação, melhor dizendo, ou 3 meses posterior ao parto, é aumentada de 1/3 até a metade a penalidade. Contra a pessoa de 60 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou doença degenerativa que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, também de 1/3 até a metade. Presença física ou virtual, tá? Física ou virtual, de descendente ou ascendente da vítima, e em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, aquele mito, né? Que o descumprimento de medida protetiva de urgência, nunca dá nada. Pô, eu trabalho nisso faz tempo, tá? Eu sou guarda municipal há mais de 12 anos. Trabalho com isso faz tempo. Sim, caiu muito, quem tem medida protetiva, tá? Caiu muito aí os casos de feminicídio, caiu muito aí os casos de agressão contra a mulher para quem tem a medida protetiva de urgência. Mas Ramos, mas eu vi no jornal que a mulher morreu com a medida protetiva na mão. Cara, com certeza absoluta vai acontecer isso diversas vezes. Por quê? Vamos colocar aqui, simplesmente, vamos supor que tenha 5.000 medidas protetivas em uma determinada cidade. Hoje é mais ou menos isso. Uma cidade de 500 mil habitantes, pelo menos tem de 5 até 10.000 medidas protetivas. Vai ocorrer homicídio em relação a isso? Vai. Óbvio. Não vivemos aí num mundo ideal, tá bom? Vivemos num estado de guerra praticamente. Vai acontecer e vai acontecer para sempre. Infelizmente, tá? Ainda sendo otimista. Vai acontecer, tá? Não é uma medida protetiva que vai deixar a mulher 100% salva. Infelizmente. Infelizmente, nós temos que lidar com a realidade. Mas o Estado e os agentes do Estado tentar minimizar ao máximo isso é o dever, tá bom? Então, em 5.000 vai acontecer 1, 2, 10 casos, vai acontecer, tá bom? Então, mas isso não pode desmotivar as mulheres a ter a medida protetiva de urgência, tá bom? Então, corra atrás do direito dos senhores, tá bom? Tem que ter medida protetiva de urgência, sim. Inclusive, se acontecer qualquer coisa, a pessoa vai ser penalizada de 1/3 até a metade a mais por ter descumprido a medida protetiva de urgência, beleza? É isso que queríamos? Queríamos que zerasse, obviamente, né? Eu tenho uma filha recém-nascida, obviamente que eu queria que isso zerasse, mas não é possível, tá bom? Infelizmente vivemos aí num mundo doente, concordam comigo? Num mundo doente, né? Ainda que homens acham ainda que
que são donos das mulheres, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas a título de aula vocês precisam saber, beleza? Então, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, né, se acontecer o caso do feminicídio, eu tenho a pena aumentada de 1/3 até a metade, beleza? Crimes contra a vida também está lá no seu edital o induzimento, instigação e o auxílio à automutilação, ao suicídio e à automutilação, tá? O artigo 122, que teve acrescido alguns pontos aqui de forma recente, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que faça. Aqui eu trouxe em quadrinhos quais são as formas de auxiliar a vítima. Seja induzindo, que a gente cria na vítima a ideia, então a pessoa, pô, eu não sei o que eu faço, eu tô cheio de conta, pô, por que você não se mata? Isso é um induzimento. Beleza? Então eu faço nascer na cabeça da pessoa a ideia do suicídio. Eu tenho a instigação, o agente reforça a ideia. Esse mesmo contexto que eu passei para vocês. Ah, eu tô cheio de dívida, eu acho que eu vou me matar. Pô, eu acho que você tem que se matar sim, cara. Pô, pelo amor de Deus, você tá cheio de dívida. Então eu tô instigando, a vítima já tem essa ideia, tá bom? Já tem essa ideia. E é um tema bastante recorrente, tá? Até por exemplo, ontem, tá? Eu tô gravando essa aula, mas ontem a Guarda Civil Municipal aqui da minha cidade, na qual eu faço parte, foi atender, eu estava até acompanhando os grupos de WhatsApp, foi atender uma tentativa de suicídio, tá bom? Então, como isso é recorrente, tá? E como isso é recorrente, então pode ser que e vocês vão trabalhar muito isso, nesse quesito, a banca pergunte para vocês, tá bom? E o auxílio, o agente presta assistência material. Então, nesse mesmo contexto, pô, então você quer se matar? Então toma essa arma aqui e se mata, beleza? Então eu estou auxiliando materialmente para que isso ocorra, beleza? Então tem o induzimento, a instigação e o auxílio material. Reforcem também as causas de aumento de pena no caso de induzimento, instigação ou auxílio. Eu perguntaria para vocês causa de aumento de pena, tá bom? Infanticídio. Gosta muito de brincar com vocês a diferença de infanticídio e aborto, beleza? O aborto, coloca na cabeça aí, que aborto tem que ser intrauterina. E o infanticídio, a criança já tem que ter nascido, tá bom? Então, infanticídio, artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A doutrina vem colocando logo após como imediato, tá bom? Então, mas a banca dos senhores não vai perguntar sobre doutrina, ele vai colocar logo após, beleza? Pena de detenção de 2 a 6 anos. Então não confunda infanticídio com aborto. Agora o aborto, eu tenho as modalidades de provocado pela gestante ou com o seu consentimento, quando ela aborta a si mesma ou consentir que o outro lhe provoque. Eu tenho aborto provocado por terceiros, provocar aborto sem o consentimento da gestante, eu já tenho de 3 a 10, e eu tenho a forma qualificada. As penas combinadas em dos dois artigos anteriores, 124 e 125, são aumentadas de 1/3 se a consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Ele vai colocar lesão corporal de natureza leve. E são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. É duplicada se por consequência desse aborto provocado por terceiro, por exemplo, lhe vem a morte. Belezinha? Artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. Então, eu tenho algumas causas que eu posso ter o aborto no Brasil. Quais sejam? O aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e aborto é precedido o consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então eu tenho que ter consentimento, tá? Vamos supor que a mulher é estuprada e queira ter o parto, queira ter o filho. O médico não pode realizar o aborto. Ele é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Bacaninha? Bora lá! Tem bastante slide, eu trouxe bastante coisa para vocês, então fiquem até o final, porque uma questão que eu trouxer para vocês aqui faz toda a diferença, tá bom?
Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para vocês. Tá bom. Vamos lá. Lesão corporal. A banca gosta muito de brincar com vocês a diferença de lesão corporal grave para lesão corporal gravíssima. Então, lesão corporal grave está lá no 129, parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para ocupação habitual por mais o quê? 30 dias. Tenha perigo de vida. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aceleração de parto. Beleza? Só que eu tenho aqui no 129, parágrafo 2º, eu tenho a gravíssima. Então não confunda a grave da gravíssima. Eu trouxe para vocês até um esquema muito legal para vocês, tá bom? Lesão gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável. Então, eu tenho capacidade permanente para o trabalho, eu tenho capacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, não confunda. Se falar 30 dias, eu coloco na cabeça que é grave. Agora, se eu não consigo mais trabalhar, eu tenho capacidade para o trabalho, é gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. Tudo isso aqui, gravíssima, beleza? E aqui, natureza grave. Se perguntar alguma coisa relacionada às lesões corporais, principalmente, ele vai colocar sempre grave e gravíssima, tá bom? Eu trouxe para vocês um esqueminha legal aí, tá? Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo todo esse material, tá bom? Para vocês acompanharem. Isso tudo de forma gratuita, beleza, galera? Placável Concurso aí sempre saindo na frente, tá? E deixando essa aula, inclusive o material aqui, de forma gratuita. Tá na tela para vocês aí. O esqueminha. Então, lesão corporal grave. PIDA. Perigo de vida. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Ele vai colocar por mais de 40 dias, por mais de 60 dias, por mais de 90 dias. Não caia numa pegadinha tão besta dessas, né? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aceleração do parto. Lesão corporal gravíssima. Eu tenho a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e aborto. Beleza? Então eu tenho uma aceleração do parto. Se der aceleração do parto, é grave. Se der aborto, gravíssima. Deformidade permanente, gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, gravíssima. E se for incapacidade por mais de 30 dias de ocupações habituais, grave, beleza? Muito fácil, né, galerinha? Muito fácil. Ainda mais que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo todo esse material. Tudo gratuito para vocês, tá bom? Diminuição de pena. Se o agente também comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Lembra que eu falei para vocês a causa de diminuição de pena lá do homicídio? Eu também tenho aqui na lesão corporal, beleza? A mesma coisa. Ctrl+C ou Ctrl+V de lá. Mas eu também tenho a violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, eu tenho a lesão corporal qualificada. Abandono de incapaz. Eu vi que isso também prova aí a diferença de abandono de capaz para exposição e abandono de recém-nascido. Não confunda. Inclusive eu trouxe para vocês uma questãozinha relacionada a isso, tá? Falou sobre recém-nascido, não será abandono de incapaz, tá bom? Será abandono de recém-nascido. Então muito cuidado com essa pegadinha aí, porque muitos candidatos ainda têm caído sobre isso. Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda ou vigilância, ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se de risco resultante de abandono, detenção de 6 meses a 3 anos. Agora, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar
desonra própria. Eu tenho o artigo do 134. Vamos para a questãozinha? Bora lá. Tá na tela para vocês aí. Vamos lá. Maria, estudante de 18 anos, engravidou de um colega de escola e manteve toda a gestação em segredo. Então já coloca na cabeça que se está em segredo, muito provavelmente será para ocultar desonra própria. Após o parto, abandonou o recém-nascido. Abandonou o quê? Recém-nascido. Na portaria de um prédio residencial para ocultar a própria desonra. Cara, tá muito fácil essa questão. Já mataria, só aí você já mataria abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria. Aqui seria muito fácil. Não desejando nem assumindo o risco pela morte do seu filho. 2 transeuntes que passavam pelas proximidades ouvindo o choro da criança encaminharam ao hospital municipal, onde ele recebeu cuidados médicos e passa bem. Nessa situação hipotética, Maria não cometeu ilícito penal, pois não houve danos à integridade física da criança. B. Cometeu o crime de abandono de incapaz. C. Cometeu o crime de abandono de recém-nascido. D. Cometeu o crime de tentativa de infanticídio. E. Cometeu o crime de tentativa de homicídio. Fácil. Falou sobre desonra própria, para ocultar desonra própria. Abandonar recém-nascido. Beleza? Não confundam mais isso daí. Não confundam. É fácil, Ramos? Muito fácil. Mas dá para confundir. Bora lá. Trouxe para vocês algumas coisas aqui que a banca tende a cobrar porque é muito novo, tá bom? É muito novo. Por exemplo, intimidação sistemática, o famoso bullying. Artigo 146-A. Intimidar sistematicamente, então tem que ser de forma reiterada, não pode ser uma vez ou outra. Sistematicamente, individualmente, tem que ser individual ou em grupo, mediante violência física ou psicológica ou uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meios de atos de intimidação, humilhação, discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Tudo isso é caracterizado lá no 146A, o bullying, que hoje é criminalizado. Belezinha? Intimidação sistemática virtual. Então tem o bullying, que é de forma presencial, e aqui eu tenho o cyberbullying, que é o parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio de rede de computador, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio de ambiente digital ou transmitida em tempo real. Eu tenho a perseguição do artigo 147A, também tudo novo, tá? Eu trouxe para vocês o que é de novo aqui dentro do Código Penal. Vamos ficar batendo em coisas aí que eu já tratei em aula lá dentro da plataforma da Implacável Concurso. Eu e os outros professores do Brasil inteiro nos debruçamos aqui no seu edital para passar tópico a tópico, beleza? Aqui eu tô fazendo uma revisão geral para vocês de forma gratuita. Bora lá. Artigo 147. Perseguir alguém, mais uma vez, a palavrinha que a banca vai usar. Reiteradamente e por qualquer meio, não precisa ser pessoal, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, tá bom? Então tem pessoas, por exemplo, que ficam mandando mensagem para a mulher lá: oi, tudo bem? Eu vou acompanhar você no trabalho. Tudo bem? Eu vi que você chegou atrasada hoje. Pô, tudo isso caracteriza como perseguição, beleza? E hoje criminalizado pelo nosso Código Penal. Belezinha? Furto qualificado. Não vou falar sobre furto simples, e sim furto qualificado, que a banca costuma trabalhar com vocês. A pena de reclusão de 2 a 8, se o crime é cometido. Gravem é quadrinhos pequenos, tá? Mas gravem as qualificadoras dos crimes. Com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tudo isso irá qualificar o furto. Então ele pode colocar aí uma historinha, colocando aí: se destruiu ou rompeu algum obstáculo para eu pegar aquela coisa, para subtrair a coisa alheia móvel, eu estou diante de um furto qualificado. Se eu tenho abuso de confiança, por exemplo, o caixa de um supermercado, ou mediante fraude, escalada, eu pulei o muro ou destreza,
eu tenho a modalidade qualificada. Com emprego de chave falsa, utilizei uma micha ali para abrir o veículo, ou mediante de concurso de 2 ou mais pessoas, várias pessoas para realizar aquele furto, será um furto qualificado. Parágrafo 4º, a pena de reclusão de 4 a 10, se houver emprego de explosivo, artefato análogo que cause perigo comum. Hoje tem muito furto a caixa eletrônica utilizando explosivo. Sempre neste caso será furto qualificado. O furto de veículo também cai muito em prova. O furto de veículo que venha a ser transportado para localidade diversa é qualificado se essa localidade for outro estado ou exterior. Tá bom? Então ele vai colocar que o veículo estava no estado do Paraná e foi transportado para o estado de São Paulo. Estava no estado do Mato Grosso e foi transportado para o Paraguai. Em que pese seja um furto simples, ele será qualificado de acordo com o parágrafo 5º do Código Penal. Belezinha? Porque ele vai dar vai induzir vocês que é um furto simples. Mas se esse veículo for transpor um outro estado ou país, será furto qualificado. Crime de dano, vocês vão atender muito crime de dano, tá bom? Então, destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia, crime de dano. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. Então, desde que o fato resulte em prejuízo, beleza? Porque ele vai colocar lá que não resultou em prejuízo. Então, eu estarei diante de uma atipicidade de conduta. Apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Então, eu tenho a posse mansa e pacífica do bem, né? Me emprestaram um carro. Eu não furtei ele, eu não roubei, eu não agi de grave ameaça, né? Eu não subtraí a coisa alheia móvel, mas eu tenho a posse, só que eu não devolvo, eu trato como se fosse meu. Aí sim eu estou diante do caso de apropriação indébita, beleza? E apropriação de coisa achada, aquele famoso achado não é roubado, na verdade, está lá no Código Penal. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-lo ao dono ou legítimo possuidor, ou, mas eu não sei de quem que é, entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, achado não é roubado. Então, apropriação de coisa achada, está lá no Código Penal. Ramos, mas eu não concordo. Cara, eu não concordo com tanta coisa que acontece no direito, né? Eu já sou professor há mais de 10 anos de direito. Eu não concordo com tanta coisa, mas eu tenho que obedecer as regras. Tenho que obedecer a regra do jogo. 2019, Banca Fafipa, Guarda Municipal da Prefeitura de Araucária. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, analise os itens a seguir. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Se eu tenho a violência, eu já saio do furto e eu tenho o roubo. Caneta tá daquele jeito hoje, né? Roubo. 2. Destruir ou utilizar, tá falando de dano. Destruir ou utilizar coisa alheia, dano. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Falou sobre violência? Não, furto. Roubo, dano, furto, roubo, dano, furto, A. Rapaziada, é para fazer essa questão em segundos. Eu tô falando da Fafipa, tô falando aí da sua banca que você vai enfrentar daqui a alguns dias, tá bom? Então, é fácil? É fácil. Só que você não pode ficar perdendo tempo em questões de direito, tá bom? Pegou o conceito, colocou na tela aqui, cara, é rápido, tá bom? Então falou, subtrair coisa alheia móvel. O que difere o furto do roubo? A violência. Somente isso, beleza? E o dano, destruir ou inutilizar ou deteriorar coisa alheia móvel, coisa alheia, é crime de dano. Belezinha? É questão rápida para ser feita. Estamos indo para a parte final já da nossa aula, hein? Você viu que passa rápido, né? Passa muito rápido. Vamos lá. Tem mais de 40 minutos de aula aí.
Crimes contra a administração pública. Se tem um tema que eu acho que vai cair para vocês, é essa. Cara, crimes contra a administração pública, a Fafipa ama perguntar isso. Ama. Ramos, como que eu gravo esse negócio? Que negócio chato. Concordo. Concordo que é chato pra caramba, tá bom? Mas você tem que aprender. Vamos lá, peculato. Grave os verbos. Apropriar-se. Colocou isso na cabeça? Tranquilão, beleza? Colocou isso na cabeça, apropriar-se. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio, eu tenho o crime de peculato. O único que eu tenho na modalidade culposa é o peculato culposo, beleza? Deixa eu só trocar a câmera aqui. É o peculato culposo, beleza? Bem facinho também. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar aqui. Senão a aula cancela. Então, senhores, como eu havia falado, se perguntar sobre crime culposo, se falar sobre crime culposo, e se tratando de crimes contra a administração pública, eu só tenho um crime de peculato, beleza? Eu tenho crime de peculato. Então, eu coloquei para vocês na tela aqui sobre isso. Então, você falou apropriar-se é peculato. Então, grave sempre aí, para você matar as questões, grave sempre o verbo. Então, coloca aí, faz uma tabelinha, tá bom? Coloca aí, peculato, coloca uma flechinha, apropriar-se. Somente isso, beleza? Não fica tentando gravar muita coisa, porque agora também não tem tanto tempo para vocês revisarem. Aplique-se na mesma pena o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem subtraído, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. No peculato culposo, ele concorre culposamente para o crime de outrem. Então, outra pessoa conseguiu furtar, por exemplo, só que eu agi culposamente. Deixei de observar os devidos cuidados de natureza objetiva. No caso do parágrafo anterior, reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Muito cuidado com esse parágrafo terceiro, porque as bancas amam perguntar isso, tá bom? Então, mais uma vez, no caso do parágrafo anterior, que é do crime culposo, aqui do segundo, a reparação do dano, se antes da sentença irrecorrível, não tenho penalidade, extingo a penalidade. Se for posterior, eu reduzo a metade da pena imposta. Belezinha? Concussão. Eu preciso exigir. Concussão, eu exijo. Artigo 316. Excesso de exação, se o funcionário público exige tributo. Falou sobre tributo ou contribuição social, eu tenho o excesso da exação. Corrupção passiva. Não confunda-se com corrupção ativa, que é o particular que vai em prol da administração pública. Aqui nós estamos falando de funcionário público. Então, estamos diante da corrupção passiva. Se eu solicito ou recebo para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, eu tenho a corrupção passiva. Não confundam com corrupção ativa. Corrupção ativa é o particular contra a administração pública, belezinha? Prevaricação. Falou de retardar, é prevaricação, beleza? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-la contra a disposição expressa, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso de uma blitz, por exemplo, né? Eu pego vocês na blitz lá, tá bom? Pô, sou aluno da Implacável, tal, e eu deixo de praticar um ato de ofício por sentimento pessoal, ou satisfazer algum interesse pessoal, tá bom? Prevaricação. Ok? Condescendência criminosa. Cara, eu sempre falo esse bizu aqui. Quem é aluno meu sabe. Pega o bizu. Condescendência tem que ter indulgência. Então, esse ência no final aqui, deixar funcionário por indulgência. Pegue ciência. Falou indulgência, sempre será condescendência criminosa. Belezinha?
Só pega esse bizu, porque eu sei que é difícil os senhores gravarem tudo isso, eu sei disso. Por isso que eu trouxe para vocês os macetes, né? Não tem como eu gravar tudo isso daqui. É difícil mesmo. Eu gravo isso aqui porque, pô, há 10 anos fazendo a mesma coisa, tá bom? Mas vocês peguem somente os verbos. Só os verbos. Que você mata isso daqui. Advocacia administrativa. Lembra? Todo advogado é rico? Eu não concordo, não, porque eu não fiquei rico. Mas lembra-se, quem patrocina é uma pessoa rica, né? Advocacia administrativa sempre vai ter isso daqui. Patrocinar. Beleza? Falou patrocinar é advocacia administrativa. Advocacia administrativa não tem nada a ver com advogado, beleza? Tá? Mas patrocinar direto e indiretamente interesse privado perante a administração é advocacia administrativa. Então falou sobre patrocinar, já coloca na prova advocacia administrativa. Ramos, quem é funcionário público? Tá? Logicamente, para eu ter os crimes aqui de concussão, de peculato, peculato culposo, tá bom? Eu preciso ser funcionário público. Para fins penais, eu tenho o artigo 327. Considere-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Não somente vocês que serão concursados, tá bom? Então, aquele mesário lá que não está recebendo nada e ele vai ser mesário por 2 dias. Neste contexto, ele é funcionário público para efeitos penais. Então, ele pode, por exemplo, responder um crime de peculato, né? Ele pode exercer um crime de advocacia administrativa, ele pode ter algum outro crime relacionados especificamente a funcionário público. Lembre-se que funcionário público, a penalidade é muito maior por ser um grau de reprovabilidade muito maior também. Equipare-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função, entidade paraestatal e quem trabalha em empresas prestadores de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública também. Bora de questãozinha? Bora lá. 2 vizinhos FAFIPA 2021. São crimes contra a administração pública. E ele fala até o título aqui. Nos termos do Código Penal. Exceto. Então, sempre coloca aqui. Exceto. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta e indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Solicitar. Tá lá no seu rol lá que eu pedi para vocês decorarem? Está. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-la em proveito próprio alheio. Apropriar-se tá onde? Tá nos verbos que eu pedi para vocês gravarem? Tá. Utilizar ou divulgar indevidamente para o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Utilizar, tá lá. Eu não lembro de eu ter falado para vocês. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu lembro que eu falei para vocês o retardar. Então, gabarito, que é o exceto, utilizar. Aqui nós estamos diante de um crime contra a fé pública e não contra a administração pública. Aqui, fraude em concurso público, crime contra a fé pública. Belezinha? Gabarito letra C. Coloquei para vocês aqui, ó. Gabarito letra C, artigo 311. Encontra-se no capítulo 5, fraude de certame de interesse público. Crimes contra a fé pública. Belezinha? Moleza, né? Inclusive, já falei para vocês, vou deixar esse material aqui, tá? Serve como uma revisão básica, mas você pode tirar 1, 2, 3 questões dessa revisão, tá bom? Esse é um intuito nosso também. 2019, FAFIPA, novamente. Trouxe bastante questãozinha aí para nós verificarmos como que essa banca deve se comportar. Começou falando aqui, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou praticá-la contra a disposição expressa em lei para saber interesse ou sentimento pessoal. Constitui condescendência criminosa. Tá escrito aqui indulgência? Não. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício? Gabaritinho. Corrupção passiva? Não. E também não é peculato. Questão para você responder em 10 segundos. Concorda comigo? Retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Lembra da blitz? Prevaricação. Beleza?
Eu trouxe para vocês aqui, ó, o que é condescendência criminosa, a prevaricação, a corrupção passiva, solicitar, peculato, apropriar-se. Trouxe para vocês aqui gratuitamente, hein, galera? Gratuitamente. Código de Processo Penal, incrivelmente, veio só o artigo 301. Cara, só o 301? Então tá bom. Artigo 301. Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então vocês, como autoridade, os seus agentes do Estado, vocês deverão, não é uma faculdade, vocês deverão prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito. Vocês, enquanto guarda municipal, deverão. Mas e do povo? O povo poderá. Então nós estamos diante de um flagrante facultativo, que é qualquer do povo poderá, a parte 1 aqui do artigo 301, e eu tenho flagrante obrigatório ou flagrante coercitivo. As autoridades policiais e seus agentes deverão, que é a segunda parte do Código de Processo Penal. Galerinha, quanto tempo aqui? 52 minutos de aula. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Então quero de antemão agradecer a atenção dos senhores, porque nada seria essas aulas que nós passamos de forma gratuita, nada, isso é para vocês, tá? Se não tiver vocês, não tem o porquê nós estarmos aqui passando conteúdo, passando, nem que for uma revisão rápida, tá bom? Mas toda revisão para vocês aí vale muito a pena, né? Belezinha? Então fique com Deus, força e honra sempre. Até mais!